Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Cenário Entrevista. No programa de hoje eu recebo o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Marcelo Ramos. Marcelo Ramos Rodrigues é formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, tem especialização em Direito Processual, iniciou a trajetória política ainda como estudante secundarista, ocupando a presidência do Grêmio Estudantil e, mais tarde, a presidência do Centro Acadêmico de Direito da UFAM. Foi subsecretário municipal de Esportes de Manaus, chefe de gabinete do Departamento de Relações Internacionais do Ministério do Esporte, vereador de Manaus, presidente do Instituto Municipal de Transportes Urbanos e deputado estadual. Em 2014, Marcelo Ramos concorreu ao governo do estado do Amazonas e foi o terceiro candidato mais votado do pleito. Em 2016, concorreu à Prefeitura de Manaus, ficando em segundo lugar. E em 2018, foi eleito deputado federal pelo Amazonas. Deputado Marcelo Ramos, seja bem-vindo ao Cenário Entrevista. Muito obrigado, alegria estar aqui. Deputado, na abertura do programa eu falei um pouquinho da sua trajetória de vida, da sua trajetória profissional, que é uma história marcada por muitas lutas. Você começou no PCdoB, um partido de esquerda, agora está caminhando no Centrão. Como é que você avalia o seu amadurecimento na política? Olha lá, eu iniciei minha militância estudantil muito indignado, com muito desejo de mudança, e onde a gente canaliza melhor esses sentimentos de indignação é nos partidos de esquerda, que tem uma atividade política mais constante, não só em período de eleição. Eu não iniciei na política pensando em disputar a eleição. E acho que é natural essa porta de entrada pelo PCdoB, depois fui para o PSB. Acabou que eu fui me desconectando, principalmente das ideias econômicas dos partidos de esquerda, e isso me fez migrar para o PL, que era um partido mais centrão raiz, e hoje no PSD, que eu não identifico como um partido do centrão, eu identifico o PSD como um partido verdadeiramente de centro, um partido equilibrado, de bons quadros. Então acho que é um processo natural de amadurecimento, mas acima de tudo uma transição na minha forma de ver a questão econômica. Eu não acredito mais na intervenção do Estado na economia. Eu acho que o Estado tem que ser responsável apenas pelo que é essencial para o cidadão. Ele não tem que ser concorrente, ele não tem que ser atrapalhador da atividade privada. E ele tem que ter consciência de que o orçamento público é um subproduto da atividade privada. Só tem orçamento público porque tem empresa prosperando. Quanto menos as empresas prosperarem, menos tem emprego, menos tem recursos para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. Eu acho que essa foi a chave que me fez mudar de partido e mudar minha forma de ver o mundo. Deputado, você é um crítico do presidente Bolsonaro, inclusive você deixou o partido, você acabou de falar para a gente, e a gente também tem acompanhado. Agora, no atual partido, no PSD, você acredita que vai agregar o seu projeto político de reeleição? Olha, eu não me filio a partido fazendo conta de onde é mais fácil eu me reeleger. Quando o meu partido tomou a decisão de que para a coligação ia na eleição de 2018, que eu me elegi deputado federal, à época eu era presidido pelo ex-deputado Alfredo Nascimento, ele disse, para que coligação nós temos que ir? Eu falei, vá para a coligação que for melhor para você e eu vou atrás de ter meus votos para me eleger. Então, a minha mudança é menos por uma questão de tática eleitoral e mais por uma questão de que é absolutamente incompatível e incoerente eu ser do mesmo partido do presidente Bolsonaro. Respeito quem concorda com ele, mas as ideias dele são completamente opostas ao que eu penso para a política. Principalmente no que diz respeito à democracia, a direitos humanos, a meio ambiente, à liberdade de expressão, à tolerância com quem pensa diferente, a tolerância religiosa, a tolerância racial, a tolerância de gênero. Então, efetivamente, não me cabia no mesmo partido que ele e eu busquei um outro caminho. Dos partidos que estão aí, eu me encontro melhor num partido moderado como é o PSD. Não cabia a mim fazer um caminho de volta para a esquerda, justamente porque o meu pensamento econômico hoje não cabe dentro de um partido de esquerda, e eu não queria ter amarras que me impedissem de votar matérias que eu tinha convicção por conta do partido a que eu estava afiliado. Eu acho que o PSD me dá essa liberdade. No PL, você era presidente municipal, da executiva, e no PSD, há alguma perspectiva? Eu devo assumir a presidência municipal nos próximos dias. A presidência municipal era do deputado Ricardo Nicolau, ele saiu para ser candidato pelo Solidariedade, e nós estamos organizando para que eu assuma a presidência municipal de Manaus nos próximos dias.
Mesmo você sendo crítico do presidente Jair Bolsonaro, você, né, ter saído também do PL por conta disso, e por questões também de convicções e visões também políticas, econômicas, você acredita que o presidente tem chances? Porque o cenário hoje se polariza, né? Primeiro, assim, é importante eu falar para as pessoas essa questão de eu ser crítico ao presidente Bolsonaro. E muita gente se surpreende. Eu sou crítico ao presidente Bolsonaro, mas eu voto muitas matérias encaminhadas pelo governo. E eu lembro de uma frase que eu disse no iniciozinho do meu mandato, quando eu assumi a reforma da Previdência, que me entrevistaram ali, quase que uma coletiva, toda a imprensa do Brasil ali em cima, e um jornalista me perguntou: você não é simpático, ele começou afirmando, você não é simpático ao governo Bolsonaro. Eu falei, é verdade, eu não sou simpático ao governo Bolsonaro. E aí eu já imaginei a manchete do outro dia, né? O presidente da comissão diz que é antipático ao presidente Bolsonaro. Eu falei, mas a minha antipatia com o presidente Bolsonaro, ou a minha não simpatia por ele, é menor do que a minha responsabilidade com o país. Eu tenho consciência de que o país precisa reequilibrar suas contas públicas e que uma reforma da Previdência é fundamental para isso. Então, primeiro, que esse tom crítico, ele não se confunde, não me faz votar contra matérias que eu acho que são boas para o país, só porque foram encaminhadas pelo presidente Bolsonaro. Em relação à eleição, eu também procuro ser frio com isso. Não dá para eu contaminar a minha análise pelas minhas paixões. É óbvio que um presidente que, com 20 milhões de pessoas passando fome, 116 milhões em insegurança alimentar, os juros a 10,75, quase o recorde do governo Dilma, a inflação acima de 10% e batendo o recorde agora nesse mês em que nós estamos gravando essa entrevista, consegue manter popularidade acima de 30% e ainda tendo a máquina, é óbvio que ele é competitivo. Eu acho que a situação ainda é muito difícil para ele, até porque a rejeição dele ainda é muito alta, ele aumenta as intenções de votos, mas não consegue reduzir a rejeição. Então o teto dele continua baixo. Mas não dá para dizer que alguém que controla a máquina pública num país tão poderoso como o nosso não é competitivo eleitoralmente. Ele é competitivo. Espero que não ganhe, mas ele é competitivo. Eu já ia até perguntar, então você se declara pró-Lula? Eu não voto no presidente Bolsonaro e todo mundo sabe disso desde o início, eu não escondo isso mesmo para os meus eleitores. Eu tenho eleitores que votam no Bolsonaro. E tem gente que muda de acordo com o público. Eu não, eu tenho minhas convicções, sou respeitado por isso e sou odiado por isso também. Então, se eu tiver um eleitor bolsonarista e eu não vou dizer para ele que eu voto no Bolsonaro, porque eu não vou votar. Todo mundo sabe qual é o meu voto. Em relação ao meu voto para presidente, eu tenho simpatia numa eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro, partindo da premissa que eu não voto em Bolsonaro, só me sobra outra. Mas eu vou aguardar a posição oficial do meu partido. O meu partido ainda não decidiu, tentou a candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele não aceitou, tentou a candidatura do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele acabou ficando no PSDB, e eu vou esperar qual será a decisão do meu partido para publicamente anunciar meu apoio ao presidente. Aqui no Amazonas, o PSD praticamente é Lula, né? O senador Omar certamente será, acho que quase que o responsável pelo palanque do presidente Lula. A tendência é que o PSD aqui no Amazonas seja Lula. Só que uma coisa é se o PSD tiver um candidato a presidente, a outra coisa é se o PSD formalizar nacionalmente apoio ao Lula, e a outra coisa é se o PSD decidir não se coligar com ninguém para presidente da República. Então, como eu sou novo no partido, eu não quero já criando uma confrontação com uma posição nacional do partido. Por isso, para que dê a minha opinião definitiva, eu prefiro aguardar qual vai ser a decisão nacional do meu partido. Até porque ainda tem muito tempo até as convenções. Deputado, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente continua a entrevista. Estamos de volta e nesse bloco nós vamos falar de eleições de 2022. Deputado, o senhor está num projeto agora para reeleição, vai disputar. Quais são as suas expectativas? Está otimista com esse pleito? Olha, eu sou sempre otimista. Eu já disputei várias eleições, já ganhei, já perdi. Eu ganhei quase todas as eleições proporcionais que eu disputei e perdi as 3 eleições majoritárias que eu disputei. Na verdade, 4, porque eu fui candidato a governador em 14, eu tinha sido candidato a vice-prefeito de Serafim em 12, fui candidato a prefeito em 16, fui candidato a vice-governador em 2018.
2017. Então, ganhar e perder faz parte da vida e faz parte das eleições também. Mas eu estou muito convicto de que nós teremos um resultado positivo nessa eleição, mas nunca subestimo a vontade do povo. E eu respeito muito a vontade do povo. E eu sou um democrata por absoluta convicção. Eu respeito a vontade do povo até quando ela é contrária ao que eu acredito. Assim como eu não escolho pedaço da Constituição para defender, eu defendo a Constituição inteira, até as partes dela que eu discordo. Assim como eu não escolho decisões judiciais para cumprir, eu cumpro até as que eu discordo e recorro se necessário for. Então eu sou um democrata, respeito a vontade do povo, vou apresentar e prestar contas do que eu fiz e digo com absoluta convicção e muito honrado, não foi pouco. Eu não sei se alguém da história política do Amazonas fez em um mandato o que eu fiz na Câmara dos Deputados, de resultados concretos, de captação de recursos. Eu fui o deputado que mais destinou recursos para a capital e para o interior do estado. Eu fui o deputado que mais aprovou projetos de lei na história das bancadas de deputado do Amazonas. E só até aqui, o mandato ainda nem acabou. Eu, com 2 anos de mandato, com 1 ano de mandato, eu presidi as 2 comissões mais importantes dessa legislatura, a Comissão da Reforma da Previdência, a Comissão da Prisão em Segunda Instância, e no 3º ano de mandato eu virei primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, um cargo nunca antes ocupado por nenhum amazonense. Então eu tenho certeza que entreguei muito, mas tenho certeza que tenho muito por fazer. Vou para a campanha para prestar contas do que fiz e para apresentar o que ainda posso fazer, que possa mudar efetivamente a vida das pessoas. E tenho certeza de que o povo dará a resposta. Deputado, ninguém é unanimidade, né? Eu menos ainda, eu sou amado e odiado. Mas você chegou numa posição onde orgulha muitos amazonenses. Nenhum amazonense chegou a ser, nem presidente, né? Mas você chegou a ser vice-presidente da Câmara dos Deputados. Isso é motivo de orgulho para o Estado ter um representante lá brigando, lutando, principalmente quando se trata de defesa das questões econômicas, como você tem demonstrado. Deputado, você será candidato ganhando a eleição, a reeleição à presidência da Câmara? Olá. Primeiro, na história do Amazonas, nunca um amazonense chegou a vice-presidente. O amazonense que chegou mais longe na mesa diretora da Câmara foi segundo secretário, em 1982, o ex-deputado Joel Ferreira. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, o espaço que eu ocupo só tem sentido para o povo do Amazonas se eu conseguir reverter essa força política em benefício para a nossa gente. E eu posso dizer que foi o fato de eu ser o vice-presidente da Câmara e do Congresso Nacional que me permitiu ser o deputado que mais destinou recursos para o interior do Amazonas e para a capital. Mais de 300 milhões de reais até aqui e ainda tem coisa para acontecer. Foi ser o vice-presidente da Câmara que me permitiu ter força política para aprovar um projeto de lei que manteve o regime especial tributário do Minha Casa Minha Vida, que permitiu a conclusão das obras do Manauara 2, que deu moradia para muita gente. Foi ser o vice-presidente da Câmara que me permitiu e deu força política para conseguir incluir numa medida provisória a diluição de um reajuste de 18% que aconteceria na conta de energia dos amazonenses. Foi ser vice-presidente da Câmara que me permitiu convencer a ANEEL a criar uma regra em que o cadastro único passa a ter um cruzamento automático com o cadastro da tarifa social da Amazonas Energia. Então nós vamos sair de 60 mil beneficiários de tarifa social para mais de 400 mil com esse cruzamento. Então só tem sentido ser vice-presidente se isso for revertido, não em mim vai descer, mas em me ajudar a melhorar a vida do povo do Amazonas, que é quem me deu a honra de representar. Eu espero que pela vontade de Deus e do povo do Amazonas eu seja reeleito, e não posso dizer que não sonho não só ser reeleito vice-presidente, eu sonho ser presidente da Câmara dos Deputados, até porque ser presidente da Câmara dos Deputados significa entrar na linha hierárquica da presidência da República. Na ausência do presidente e do vice, o presidente da Câmara dos Deputados é o presidente da República. E eu sonho ocupar provisoriamente a presidência da República nos próximos anos, para num futuro próximo ter a chance de disputar a vaga de titular de presidente da República. É um sonho que eu carrego no meu coração. A gente está no ano eleitoral, deputado, e como é que vai ser a atuação lá na Câmara? O que vai ser prioridade? Porque existem muitos projetos tramitando. Pouca coisa, Liliane. Infelizmente, o ano eleitoral ele compromete muito o funcionamento da Câmara dos Deputados, pela necessidade que os deputados têm de ficar um pouco mais nos seus estados.
A gente está em trabalho remoto, então hoje nem compromete tanto, porque você pode registrar a sua presença e votar do Estado pela plataforma. Mas a partir do dia 18 agora, nós já decidimos na mesa diretora que volta os trabalhos presidencial. Isso dificulta o quórum, isso dificulta a mobilização. Mas eu acho que a gente tem que definir algumas coisas que são prioridades e essas obrigatoriamente nós temos que tocar. Eu acho que nós temos que tocar a regulamentação do mercado de redução de emissões, que é o mercado de crédito de carbono no Brasil, que tem um potencial enorme de geração de emprego e renda para as populações tradicionais, em especial da Amazônia. Nós temos que enfrentar o tema relacionado aos combustíveis para tentar criar um mecanismo que possa, pelo menos, reduzir o impacto do custo de combustível no Brasil. A reforma tributária seria importante, mas para mim já ficou claro que nós não vamos conseguir fazê-la andar. Então, a minha sugestão, que eu fiz inclusive já no colegiado de líderes, é a gente estabelecer pautas que impactam na vida das pessoas, que impactam em quem tem fome, que impactam em quem está desempregado, que impactam em quem não consegue comprar o gás de cozinha, que impactam em quem não consegue pagar a conta de energia, que impactam na classe média que está tendo que deixar o carro em casa porque não consegue mais abastecer o carro, e tratar dessas pautas, distribuir essas pautas nesse período pré-eleitoral e ter disciplina para votá-las. Vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre essa PEC dos combustíveis. O que você acha, na sua opinião, né? O que está faltando para a gente tentar ter uma solução, né? Porque é difícil, né? É uma angústia danada. Até o governo Temer, nós tínhamos uma política de definição de preços pela Petrobras vinculada ao custo de produção no Brasil. O governo Temer mudou essa política. Ele passou a considerar que a Petrobras é uma empresa global e, em sendo global, ela precisava praticar os preços do mercado global. Então, ainda que a Petrobras produza o barril de petróleo em real, ela vende o barril de petróleo vinculado ao mercado internacional e, portanto, em dólar. Com a guerra, que fez explodir o valor do preço do petróleo, e com o descontrole do câmbio, ou seja, com o aumento do dólar no Brasil, agora até teve uma redução, mas já chegou a R$6, nós tivemos essa disparada da combustível. Qual é o problema hoje? O problema hoje é o seguinte, é que quando teve a guerra e aumentou o preço do barril para 140 e o dólar chegou a quase R$6, a gasolina aumentou na bomba. Mas o barril já veio para 100 e o dólar está menos de 5. Por que ele não diminuiu na bomba? Então, nós não temos clareza na política de preços da Petrobras. Nós temos que ter muita sabedoria para isso. A gente não pode reduzir o valor global da Petrobras, mas não podemos também criar uma regra em que o povo sempre paga a conta. Eu gosto muito do que o senador Jean Paul, que foi o relator desse projeto no Senado, defende, que é você criar um mecanismo de banda e quase que um fundo estabilizador do preço. Quando o barril diminuir muito, você não diminui tudo, que é para quando ele aumentar muito, você não precisar aumentar muito. E aí você cria uma banda, se estourar alguma coisa dessa banda, faz uma compensação com esse fundo. Alguma coisa tem que ser feita, não dá para ficar do jeito que está. É menos pelo cidadão que tem carro. O cidadão que tem carro, ele se aperta, acaba botando gasolina, economiza não vai deixar de andar, né? Anda pouco. Agora, o problema é que isso tem impacto também no preço do ônibus, transporte que é movido a diesel. Público. Isso tem impacto no preço que o arroz, o feijão, o macarrão chega na gôndola do supermercado porque precisa de diesel, já que o nosso modal é essencialmente rodoferroviário. Deputado, o senhor já falou que a reforma tributária talvez fique para o ano que vem, mas para esclarecer para o nosso público, né, o que realmente vai modificar com essa reforma, sendo aprovada? Olha lá, nós temos um sistema tributário que tem dois vícios de origem na concepção dele. E eu vou tentar ser o menos técnico possível, que é para o nosso telespectador conseguir entender. O primeiro vício, para mim, mais grave, é o que se chama em direito tributário de regressividade. O Brasil, ele cobra pouco imposto sobre a renda. O máximo do imposto de renda no Brasil, a maior alíquota é 27,5%. Nos Estados Unidos tem alíquota acima de 50%. Então ele cobra pouco imposto sobre a renda e ele cobra pouco imposto sobre a propriedade. Ou seja, a maior alíquota de IPTU é 1%, é 2%, salvo engano. Então, se você tiver uma mansão no Jardim das Américas, você paga 2% de IPTU. Então, você paga pouco imposto sobre a renda e sobre a propriedade. E você paga muito imposto sobre o consumo. Enquanto o imposto sobre a casa do morador do Jardim das Américas é 2%,
o imposto sobre o arroz é 18%, sobre o gás de cozinha é 18%, sobre a gasolina é 30%, Tem equilíbrio. sobre a telefonia móvel é 35%. Então você cobra muito imposto sobre o consumo, pouco sobre a renda e sobre a propriedade. Isso faz com que os pobres comprometam mais da sua renda com o pagamento de tributos, que é aquele tributo que você não vê que paga. Eu digo que o brasileiro ele não tem medo de imposto, ele tem medo de carnê. Então, aumenta o imposto de renda, ele nem liga. Assim, aumenta o imposto de renda é uma grande confusão, porque tem o DARF. O de renda percebe, porque tem o DARF. Ele tem que emitir o DARF e pagar no banco. Aumenta o IPTU, é o caos, porque chega o carnê na casa do cidadão e tem que pagar. Aumenta o imposto sobre o arroz, ninguém fala nada, porque está embutido no preço, não paga separado. Então o brasileiro não tem medo de imposto, o brasileiro tem medo de carnê. Qual é o principal desafio de uma reforma tributária? Fazer uma migração, diminuir a tributação sobre o consumo e migrar parte dessa tributação para a renda e para a propriedade. Aí você vai combater a regressividade. Aí os mais ricos vão pagar mais para que os mais pobres paguem menos. E o segundo problema da origem do nosso sistema é a complexidade. O nosso sistema tributário é muito complexo. As empresas gastam mais com a sua equipe de advogados tributaristas e de contadores para pagar o imposto do que elas gastam com o imposto. Você tem empresas que gastam mais com a sua equipe tributária do que gastam, por exemplo, com marketing para divulgar o seu produto. Isso é surreal. Então nós precisamos simplificar o nosso sistema tributário. Migrar do consumo para a renda e para a propriedade e pegar essa parte do consumo que é muito complexa, principalmente pelo ICMS, e criar algo que se chama de Imposto sobre o Valor Agregado, que é o IVA. Você cria, ao invés de você ter 10 tributos sobre o consumo, você tem um só e divide entre União, Estados e municípios. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Amazonas e também sobre esse projeto de lei Mercado do Carbono. O intervalo é bem rapidinho. Estamos de volta e nesse bloco a gente vai continuar aqui a entrevista com o deputado federal Marcelo Ramos. E nesse bloco aqui, que é o último bloco do programa, a gente vai falar agora sobre Amazonas, as constantes ameaças que a nossa Zona Franca vem sofrendo. Vamos falar também sobre esse projeto de lei que o senhor é autor, que é do Mercado do Carbono. Mas vamos começar falando sobre essa questão das constantes ameaças que a Zona Franca vem sofrendo. E a última foi esse decreto aí do IPI. Né? Na sua análise, o que está faltando e por que a gente está sempre refém, né, dessas ameaças? Acho que primeiro a gente tem que entender que o modelo Zona Franca de Manaus, que é um modelo utilizado para ocupar a Amazônia e que acabou tendo como efeito a preservação da floresta, e também uma política de substituição de importações. A gente produz aqui o que, se a gente não produzisse aqui, a gente acabaria importando. Ele é fundado em dois instrumentos. Ele é fundado em incentivo fiscal. Quem vem se instalar aqui, como é mais caro produzir aqui do que produzir em São Paulo, não paga imposto, que é para vir instalar aqui. Primeira coisa. E a segunda coisa é barreira comercial. Então, você cobra imposto de importação do computador produzido na China para ele não chegar mais barato do que o computador produzido no Brasil. Ah, Marcelo, mas não era melhor que o computador chegasse mais barato? O problema é que o computador produzido na China não gera nenhum emprego aqui. E o computador produzido no Brasil gera emprego aqui. Então você tem que olhar sobre a lógica do consumidor, mas também sobre a lógica do trabalhador e encontrar um ponto de equilíbrio nisso. Essas duas bases da Zona Franca são contrárias à essência do pensamento econômico do ministro Paulo Guedes. Ele é contra o incentivo fiscal e contra a barreira comercial. Então, enquanto ele for ministro, nós vamos viver o tempo inteiro sob risco de tempestade. O que acontece agora é mais grave, porque sempre a gente teve ataques em determinados setores do polo industrial de Manaus. Era um ataque no polo de eletroeletrônicos, era um ataque no polo de informática, era um ataque no polo de bicicleta. Pela primeira vez, nós temos um ataque que é estruturante, ele é a todo o polo. Por quê? Para produzir uma moto em Manaus, você paga 0 de IPI. Mas para pagar 0, você tem que cumprir várias etapas da produção obrigatoriamente aqui em Manaus. Você não pode comprar peça de fora e só mandar a moto. Você tem que fazer aqui o pneu, você tem que fazer aqui o aro, você tem que fazer aqui a pintura, você tem que fazer aqui o motor.
Então isso gera emprego em cadeia. Para produzir uma moto em São Paulo, você paga o imposto cheio, o IPI. Mas você pode comprar todas as peças da China e só montar lá. Você pode comprar até a moto pronta e só revender a partir de lá. Então, para produzir aqui, gera mais emprego. Quando o governo diminui o IPI pago lá fora, ele torna mais barato produzir lá ou importar do que produzir aqui. As indústrias saem daqui e vão para lá, ou fecham no Brasil e vão vender das suas matrizes. A Honda da Argentina, a Pepsi saiu daqui, foi para o Uruguai, outra empresa sai daqui e vai vender da China, seja lá de onde for. Porque não interessa, não é mais economicamente viável produzir aqui. Então nós estamos sofrendo um ataque estrutural no nosso modelo. Tem um compromisso de rever o decreto para tirar da redução os produtos que são produzidos na Zona Franca. É importante a gente dizer isso, porque o presidente foi para a televisão dizer o seguinte: o pessoal do Amazonas não quer que baixe o preço do carro, não quer que baixe o preço da geladeira, não quer que baixe o preço do fogão. Nós não estamos nem aí para a redução de carro, geladeira e fogão, porque nós não produzimos na Zona Franca carro, geladeira e fogão. O nosso problema é moto, ar-condicionado, eletroeletrônico, bem de informática, que é o principal da Zona Franca de Manaus. E, infelizmente, a Zona Franca de Manaus cresceu esse mês agora, principalmente por conta do polo de informática e de concentrado de refrigerante. Justamente o que o presidente não quer mudar no decreto. Então, nós temos clareza de que ele tem que cumprir o compromisso que ele firmou, não comigo. Ele firmou publicamente com o povo do Amazonas, com o governador do estado que estava lá, com o presidente da Federação da Indústria. Ele disse que ia reverter o decreto para preservar a Zona Franca. Nós só queremos que ele cumpra esse compromisso. Por quê? O outro caminho é judicializar. Se judicializar, corre o risco de derrubar o decreto inteiro, que é o que nós não queremos. Aí vai derrubar também a redução de IPI do carro, da geladeira, do fogão, e nós não temos interesse nisso. Nós queremos que ele cumpra o compromisso, retire os bens produzidos da Zona Franca da redução e reduza nos itens não produzidos na Zona Franca. Isso tem a ver com 100 mil empregos diretos de amazonenses, com 400 mil empregos indiretos, mas isso tem a ver mais. Isso tem a ver com 90% da receita de CMS do estado do Amazonas. Isso tem a ver com a riqueza circulante, a riqueza que paga o apartamento que o construtor faz, que paga a consulta do oftalmologista, que paga tudo, que faz o comércio circular. Porque a Zona Franca de Manaus, o polo industrial de Manaus, gera um PIB de 135 bilhões de reais por ano. Se nós tivermos uma queda nessa riqueza circulante, empobrece todo mundo. Enquanto isso, a gente fica nessa instabilidade, né, de saber se vai ou não ser derrubado. Isso é preocupante. Eu chamei um dia desse de agonia, né? Quando eles prorrogaram o decreto por mais um mês, eles prorrogaram por mais um mês a nossa agonia. Corrige, por mais um mês não, por mais 4 meses. E eu explico tecnicamente. Como o IPI é o que se chama de um imposto regulatório, para reduzir não precisa cumprir quarentena. Ele publicou o decreto de redução, é imediato. Mas para voltar para o percentual anterior, tem que cumprir a noventena. Ou seja, da data que eles publicaram o decreto só vai produzir efeitos depois de 90 dias. Então nós temos aí, no mínimo, mais 4 meses de agonia e de insegurança do polo industrial de Manaus. E o que os nossos outros deputados têm feito aí? Você tem acompanhado? Vocês têm se reunido? Estão fazendo pressão? Todo mundo está lutando, cada um do seu jeito. Talvez eu seja mais ofensivo pelo meu estilo, talvez eu tenha uma arma que os outros não têm, que é a pauta do Congresso Nacional. Eu sou o vice-presidente do Congresso Nacional, mas acabo atuando como presidente, porque o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, ele pediu que eu tocasse. Das 27 sessões do Congresso Nacional, ele presidiu uma, eu presidi 26. E lá vota todas as matérias de natureza orçamentária. E desde que passou o prazo do governo de publicar o decreto e ele não publicou, eu também não fiz pautar as matérias de interesse do governo no Congresso Nacional. Então vamos ver até onde eles vão. Por outro lado, os nossos senadores, em especial o senador Eduardo Braga e o senador Mar, é preciso reconhecer isso por justiça, eles têm muita influência sobre suas bancadas. O PSD tem 12 senadores e o MDB tem 12 senadores. Nós estamos falando de 24 senadores de 81. Então eles têm muito poder de pressão dentro do Senado. Para você ter uma ideia, teria uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça para votar a reforma tributária e esses 2 senadores fizeram não dar quórum.
Então não deu quórum. Então nós estamos usando todas as nossas armas. O deputado que é mais alinhado ao presidente Bolsonaro, eu faço até um apelo a eles, que conversem com o presidente. A gente está aqui brigando, mas quem tiver diálogo com ele, quem puder pedir dele com carinho, que peça. E eu espero até que o carinho surta mais efeito do que a nossa pressão, porque eu quero resolver o problema, porque o que está em jogo é a vida dos amazonenses, o que está em jogo é o futuro das próximas gerações de amazonenses e o nosso futuro próximo. Eu perguntei sobre essa mobilização porque a gente pouco vê o que estão fazendo, né? A gente observa mais quem está na linha de frente mesmo, que se declara, como o senhor que está aí falando, se manifesta automaticamente a uma nova medida. Então, a gente quer saber, né? As pessoas querem saber. Um dia desse, Eliane, eu fui num evento e um outro deputado disse assim, não, porque o deputado Marcelo é muito bom, é o vice-presidente, o único problema é que ele é contra o presidente Bolsonaro. Eu falei, eu não sou contra o presidente Bolsonaro. Agora, eu fui eleito para defender os interesses do povo do Amazonas. Se o presidente Bolsonaro publica um decreto que prejudica os empregos dos amazonenses, que prejudica as escolas públicas que o Estado do Amazonas financia para os filhos dos amazonenses mais pobres, que prejudica os hospitais que são utilizados pelos amazonenses mais pobres, e eu fico do lado dele, eu não honro os votos que eu recebi. Pode ser que presidente for, pode ser o Papa. Eu não fui eleito para agradar o presidente da República, eu fui eleito para honrar a defesa dos interesses do povo do Amazonas. Representar o Amazonas, né? Então não é representar o presidente, é representar o povo do Amazonas. Eu respeito quem prefere bajular o presidente a defender os interesses do Amazonas. Eu prefiro defender os interesses do Amazonas. Agora vamos falar do mercado do carbono, que é o seu projeto. O que ele prevê exatamente? Quais serão os benefícios aqui? Eu participei da Cúpula do Clima em Glasgow, na Escócia, no ano passado, e isso foi muito simbólico, porque pela primeira vez na história, a delegação brasileira, numa cúpula do clima, num ambiente mundial, para tratar da questão ambiental, foi dirigida por um amazonense. Sempre os outros falavam pela Amazônia. Quem não conhece a Amazônia, quem não vive aqui. Então isso foi muito simbólico, muito bacana para mim. E lá, o mundo já chegou à conclusão há um tempo que ou nós reduzimos as emissões de gases de efeito estufa, principalmente o gás carbono e o metano, ou a temperatura do mundo vai subir tanto que o mundo vai ficar inabitável. A gente já começa a sofrer efeitos disso. Enchentes maiores do que existiam, secas maiores do que existiam e o planeta mais quente. Então, nós não podemos mais escolher reduzir ou não reduzir emissões. Nós temos que reduzir. Como é que o mundo tem feito para reduzir? Tem regulamentado o que se chama mercado de carbono. O que é regulamentar o mercado de carbono? É dizer quanto uma indústria pode produzir de carbono no seu mercado, no seu processo produtivo. Se ela produzir mais do que ela está autorizada, ela tem que comprar créditos para compensar essa produção a mais. Se ela produzir menos, ela gera créditos para vender para quem produziu mais. Mas nós aqui da Amazônia temos uma situação diferenciada, porque já é reconhecido cientificamente a capacidade que a floresta tem de sequestrar, de absorver gás carbônico da atmosfera. Então, o gás carbônico que a indústria joga na atmosfera, que a queima de combustível fóssil, de gasolina, de diesel, joga na atmosfera, a floresta toma de volta. Isso pode ser monetizado. Já existem certificações para dizer tantos hectares de terra absorvem tanto de gás carbônico na atmosfera. A partir do momento que isso for certificado, eu posso vender os créditos da floresta para quem emitiu mais do que deveria. Isso pode gerar um mercado de 100 bilhões de dólares nos próximos anos para o Brasil e em especial para a Amazônia. O Brasil ainda não tem um mercado regulado, ainda não tem a meta de emissão por setores da economia. O que eu proponho no meu projeto de lei 528 é estabelecer essas metas de emissões e estabelecer um mecanismo em que quem emitirá mais pode compensar ou com crédito gerado pela floresta, o que vai gerar riqueza e combater a pobreza das populações tradicionais da Amazônia, ou da indústria que emitir menos do que poderia. E nós estávamos prestes a votar esse projeto, o governo interferiu no relatório da deputada Carla Zambelli, ela mudou o relatório, o novo relatório é muito ruim, e aí o processo de debate está suspenso. Eu espero que nos próximos dias a gente possa retomar e possa fazer a aprovação desse projeto, porque o Brasil não pode estar fora desse mercado.
Deputado, antes da gente encerrar, nós vamos a um rápido bate-bola. Vou falar uma palavra, você me diz o que vem à sua cabeça ou o que essa palavra representa. Isso é perigoso, hein? Direito. É o meu porto seguro. Docência. Eu amo e sinto saudade. Política. Faz parte da minha vida desde muito jovem. Gestão pública. Precisa ser mais eficiente. Amazonas. O que eu amo, é onde eu nasci, onde eu vou morrer. Família. É tudo para mim, meu porto seguro, o que me faz ter a tranquilidade para bem representar o povo do Amazonas. Você tem um sonho? Tenho, vários deles. Ser presidente da República e mudar a vida das pessoas. Você tem um medo? Tenho vários. Quem não tem medo é destemido demais e acaba errando. Tenho vários medos, mas o meu medo não é... Os meus medos não são maiores do que a minha coragem de enfrentá-los. Religião. Sou católico. Quem é Marcelo Ramos Rodrigues? Um sonhador, alguém que acredita no Brasil, não abre mão dos seus sonhos e lutará por eles até o último dia da sua vida. Deputado Marcelo Ramos, muito obrigado pela sua participação aqui no Cenário Entrevista. Obrigado, uma alegria estar aqui com vocês e um grande abraço para todos que nos acompanharam. Nós voltamos na próxima semana com mais um Cenário Entrevista. Até lá!